18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 2 minutos, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karine Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson Paz. Olá, Karine Leão, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. Participa do nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E vai lá, segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. A gente fala agora com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus. Eu pedi para ele para ver como é que está o movimento dos atrasados para a festa de Parintins. André Meirelles, será que ainda tem muita gente embarcando lá para acompanhar o festival? Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karine, Kennedy, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Tem algumas pessoas que estão se preparando ainda aqui para sair diretamente para a Ilha Tupinambarana. Qual o seu nome? Olá, eu sou Tiane. Tiane, pelo que eu tô vendo aqui, você vai torcer pro Caprichoso, aí? Claro que não, garantido, nossa primeira viagem. Qual a expectativa? Bastante conhecer a ilha, né, aproveitar o máximo possível. Vai conhecer ainda, é a primeira vez no caso? Primeira vez, a gente veio na louca, vamos decidir assim, vamos e vamos. Vai torcer pra arena? Com certeza, vamos torcer e gritar horrores. Todo mundo aqui é o quê? Garantido. Somos todos garantidos. Se chegar lá e de repente, agora você é caprichoso. Não vai acontecer isso. Tem nem essa possibilidade? Não tem. Só ele talvez, que ele... Tá escolhendo o boi dele. Tá se decidindo aí. Agora, só uma dúvida, por que vocês escolheram assim, tipo, em cima da hora? Porque começa hoje, né? Porque nós não nos programamos, né? Mas ontem nós vimos o anúncio do barco sair justamente às 20 horas. É hoje, bora! Então, assim, foi tudo de última hora mesmo, nada planejado. Nós apenas estávamos com a vontade desde o ano passado, né? Nós falamos que nós iríamos esse ano, mas não tinha nem... Essa daqui, principalmente, ela já veio no trabalho, né? E a gente conseguiu folga já, né? Questão de férias, né? Somos professores. E aí deu certo, ela viu o anúncio, a gente entrou em contato e estamos aqui. Qual o seu nome? Tiane. Tiane, professora. Isso. Você, qual é o seu nome? Josi, professora também. Meu nome é Hanna. Então a expectativa é grande. É enorme, muita expectativa, estamos muito animadas. E nesse ano, então, quem vai ganhar o Caprichoso? Não, vai ser o garantido. Sim, com certeza. De guerra, então, garantido, vai! Garantido! Tá, então, mas a gente, antes de entregar aqui, eu vou dar uma informação importante, Karime, porque teve a Operação Chapa Quente, que reuniu a Marinha do Brasil, o Tribunal de Justiça do Amazonas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Conselho Tutelar e outros órgãos de fiscalização do posto fluvial que foram instalados no Rio Negro, próximo ao Encontro das Águas. Durante essa ação, todas as embarcações que deixaram o Porto de Manaus com destino a Parintins foram inspecionadas. As equipes verificaram as condições de segurança das embarcações e também a documentação de crianças, adolescentes, pais e responsáveis para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, segundo o Tribunal de Justiça, essa fiscalização tem aquele caráter preventivo para buscar evitar casos de exploração sexual, tráfico de crianças e adolescentes e também outras violações de direitos durante o período de festival. A Marinha também reforçou a fiscalização por causa do aumento do fluxo de embarcações nessa época do ano, com o objetivo de prevenir acidentes e também garantir uma navegação mais segura para passageiros e tripulantes. E a gente também tem outra informação de uma mudança que também foi confirmada na programação do festival. Agora, a primeira noite das apresentações de Caprichoso e Garantido vai começar às 8h30 da noite, meia hora depois do horário previsto inicialmente. Então, essa foi uma alteração definida em comum acordo entre os bois, o governo do estado, a prefeitura de Parintins e os demais órgãos envolvidos na organização do evento, isso para adequar a logística da cidade, a chegada de voos, as operações comerciais e o acesso do público ao bumbódromo, que é o que a gente vê aqui nesse momento. Estamos aqui na Balsa Amarela, aqui no Porto de Manaus, e estamos acompanhando essa movimentação e vendo que tem muita gente que ainda vai sair. Daqui a pouco tem barco para sair 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, de madrugada, muitas pessoas ainda se reunindo para sair. Agora a gente tem mais um balanço rápido aqui na área da saúde. A Secretaria de Estado de Saúde registrou 303 atendimentos entre amanhã de quinta-feira e amanhã
dessa sexta-feira. Então, desse total, 55 foram durante a festa dos visitantes. A unidade de pronto atendimento do Bombódromo realizou 43 atendimentos, sendo 22 ainda na quinta e 21 nas primeiras horas dessa sexta-feira. Já os ambulatórios dos bois Caprichoso e Garantido fizeram 6 atendimentos cada. Os demais pacientes foram assistidos nos hospitais e também no barco São João 22. Então, segundo o governo do estado, esse balanço demonstra que a estrutura montada para o festival está funcionando. Enquanto isso, a Operação Chapa Quente já fiscalizou mais de 300 embarcações e a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pela fiscalização durante o deslocamento para o Festival Folclórico de Parintins. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje, do 18 horas. Começa hoje o Festival de Parintins. Eu, Nathalie Moraes, conto todos os detalhes das apresentações de Caprichoso e Garantido no maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo. Na política, eu, Kenedson Paz, falo sobre os encontros políticos no Festival de Parintins. Além do pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz, já cumprem agenda na ilha Eduardo Braga, Saulo Viana e a empresária Maria do Carmo. Eu, André Meirelles, explico sobre os descontos médios na conta de luz do brasileiro no mês de agosto, que pode chegar a R$ 9,16. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes, a partir de agora para você que sintoniza a 100,7 no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Hoje o Amazonas está tomado pelas cores azul e vermelho. Começa daqui a pouco às 8h30 da noite, o maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo. É o nosso Festival de Parintins. A disputa entre Caprichoso e Garantido acontece hoje à noite, segue no sábado, dia 27 e domingo, dia 28, lá no Bombódromo de Parintins. E esse ano, Karime, temos uma peculiaridade. O Boi Caprichoso abre as 3 noites de apresentações e, claro, o Garantido fecha as noites de apresentação. O atual campeão, Boi Garantido, busca defender o título com o espetáculo Parintins, Portal do Encantamento, enquanto o Caprichoso aposta no tema Brinquedo que Canta Seu Chão, para tentar retomar a taça. E o projeto artístico do Boi Caprichoso propõe uma reflexão sobre a identidade do próprio boi como símbolo cultural construído ao longo de gerações. Segundo o Conselho de Arte, a proposta apresenta o Caprichoso como uma entidade que reúne memória, pertencimento e a relação com o território amazônico. O Garantido leva para a arena o espetáculo Parintins, o Portal do Encantamento, desenvolvido para destacar a riqueza cultural e imaginário amazônico, para trazer para a arena os seres encantados, toda a ancestralidade, numa visitação na ancestralidade de Parintins, dos seres encantados que foram os primeiros habitantes de Parintins. E para falar mais a respeito do festival, vamos conversar agora com a nossa especialista de Festival de Parintins, a repórter Nathalie Moraes, que deixa a gente no chinelo, né, Kenneth? A gente não sabe nada, ela sabe tudo. Só sabe o feijão com arroz aqui. E olhe, né? Nathalie Moraes, boa noite, Nathalie. Começou ontem, né, oficialmente com a festa do visitante, mas hoje cedinho a gente já viu a população, né? O pessoal da galera que compõe o item 19 já formando as filas para participar do festival, não é isso? Muito boa noite para você, Karine, Kenneth, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Olha, vocês estão colocando, né, como especialista, altas expectativas estão sendo criadas. Mas sim, gente, eu gosto muito de acompanhar o Festival Folclórico de Parintins. Inclusive, eu já tive um programa especializado só falando de boi. Eu já tive um programa de rádio no passado com o Davi Assayag, onde a gente só falava de boi. Então, eu tive a oportunidade de
conhecer e viver um pouco mais da nossa cultura de perto, né? Então, para mim é uma honra muito grande. Ou seja, gente, é a nossa especialista. Poder falar aqui hoje do Festival Folclórico de Parintins. Afinal de contas, essa é a edição de número 59. É uma festa já centenária, mas oficialmente essa é a edição de número 59. E desde o governo de Amazonino Mendes pra cá, foi uma festa que realmente ganhou o mundo, né? Uma festa que explodiu pro mundo. Desde a primeira vez que o Mazoca pisou naquela ilha, ele falou: essa festa é uma festa que merece ser conhecida pelo Brasil e pelo mundo. E esse também é um legado deixado aí pelo saudoso Amazonino Mendes. E esse ano realmente tem muitas mudanças lá no Festival Folclórico de Parintins. Os dois bois, né, Caprichoso e Garantido, começam oficialmente o festival nessa sexta-feira. O André adiantou agora há pouco, no finzinho da tarde de hoje, teve essa mudança. Inicialmente, nos últimos anos, o festival sempre começou às 20 horas, às 8 da noite, e depois que tiveram ali uma conversa entre os patrocinadores, os bois, os organizadores, governo do estado, Secretaria de Cultura, eles chegaram a um consenso aí de que o festival só começa ali de forma oficialmente na noite de hoje a partir das 8h30 da noite, né? Essa medida realmente atende ali todas as adequações feitas pelos dois bumbais. Mas a maior rivalidade da noite está aí entre Caprichoso e Garantido. Eles entram ali, cada um defendendo os seus temas. Garantido de forma muito forte, né? Para quem está nos acompanhando através das redes sociais, está podendo conferir algumas imagens, que inclusive essas imagens elas já foram publicadas lá no @18horasnews, mostrando que a galera compareceu em peso desde as 6 horas da manhã dessa sexta-feira para tentar um lugar ali na arquibancada para ser o item 19, para concorrer junto com os dois bumbais. Inclusive, Karime, no início dessa semana, o Ministério Público baixou uma portaria e iniciou uma série de fiscalizações para que não tivessem aquelas filas quilométricas ao longo da semana. Só que mesmo assim, inclusive, teve gente hoje dizendo que já estava ali há pelo menos 2 dias tentando... Guardando o lugarzinho, né? Guardando o lugar na fila. Ou seja, tinha gente ali com medo até de ser barrada ali pelas autoridades, vai que alguém me viu, não sei aquela... Mas a galera se organiza de uma forma, esse grupo, por exemplo, eram 90 pessoas e eles ficavam revezando ali realmente para que garantisse um lugarzinho para todo mundo. Agora há pouco eu estava acompanhando algumas imagens, eles fizeram algumas transmissões nas redes sociais com a passagem de som, realmente foram momentos emocionantes de ambos os bois. Mas quem abre o Festival Folclórico de Parintins é o Boi Bumbá Caprichoso, né? O Caprichoso volta a olhar para Parintins com elementos que ajudam a construir a cidade. Eles realmente estão trazendo uma narrativa de uma lenda da Cobra Grande. Quem nunca ouviu aquela história que Parintins é uma ilha e que debaixo da ilha existe uma cobra grande, né? Todo mundo já ouviu essa história e o Caprichoso promete levar isso para a arena já hoje nessa primeira noite. Eles prometem ali uma apresentação bastante grandiosa, como já nos outros anos. Inclusive devem levar para a arena elementos como o ritual da tucandeira. Eles pretendem levar a participação de lideranças indígenas e manifestações culturais que são diretamente ligadas ao Boi Bumbá. Para falar um pouco mais da expectativa para esse festival e para essa primeira noite, a gente conversou com o presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo. Vamos conferir. Bem, o Caprichoso vem ao longo desses últimos meses trabalhando intensamente para chegar esse momento o boi estar pronto e preparado para essa grande disputa. Vamos fazer uma grande entrega. O Caprichoso construiu, talvez, nos últimos anos, o maior festival, não em termos só de volumetria, mas eu falo melhor em termos de figurino, roupa, coreografia, de espetáculo no todo. Então o Caprichoso, sem dúvida nenhuma, vai dar uma grande entrega. 18 horas. Tá
aí, Karine, Kennedy, sonhou ouvintes, né? Roci Amoedo, presidente do Caprichoso, dizendo que o Caprichoso chega na arena prometendo realmente uma grande entrega. E quem não fica atrás, é claro, é o campeão, atual campeão do último Festival Folclórico de Parintins, é o Boi Bumbá Garantido, com o tema Parintins Portal de Encantamento, né? Eles chegam realmente levando seres encantados, prometem levar toda a ancestralidade, né, de Parintins. Eles prometem levar seres encantados que habitaram a nossa terra, prometem fazer grandes rituais já nessa primeira noite. Nessa primeira noite, o Garantido promete levar para a arena ali o Portal do Encantamento, com a celebração temática com a lenda do povo Parintintim, contando um pouco mais da história do povo que vive ali na ilha Tupinabarana. Inclusive, o presidente Fred Góes falou ali que todos os testes já foram feitos e que o Garantido está pronto para, a partir das 11 horas da noite, começar oficialmente o seu festival. Vamos ouvir aí o que disse o presidente do Garantido, Fred Góes. Ontem mesmo nós fizemos os últimos testes de alegoria dos movimentos, né, para ver se não tinha algum problema. Graças a Deus não foi detectado nada. A parte alegórica está totalmente testada, né? E o restante, que é a parte mais do espetáculo em si, né, a parte musical, cênica, coreográfica, isso aí está montada, né? O nosso pessoal todo está em atividade já, levando as coisas da parte cênica, coreográfica, de figurinos, todos já pro ginásio de Arraial. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas. Então é isso, logo mais, a partir das 8h30 da noite, né? Pra quem mora aqui na nossa região, a TV A Crítica é a emissora oficial do Festival Folclórico de Parintins, vai fazer aí essa transmissão pra todo o Brasil. Eu fiquei em Manaus, vou acompanhar pela TV mesmo, né? Mas assim, vale a gente reforçar, inclusive esse ano tiveram algumas adequações, algumas mudanças bastante importantes lá no Bumbódromo, adequações inclusive exigidas pelos bumbais, né, como o local de acesso às alegorias, que tiveram algumas melhorias, quanto à acessibilidade dentro do bumbódromo para receber aí pessoas com dificuldade de locomoção, né, PCDs. A Secretaria de Cultura atendeu a essas reivindicações dos bumbais e conseguiu fazer, né, essas adequações. E outra mudança bastante importante, que inclusive vai impactar diretamente no resultado do Festival Folclórico de Parintins, é que os 11 jurados, eles ganharam novas cabines. Eles vão deixar de acompanhar, né, o festival pela lateral, que nos últimos anos a cabine dos jurados era um pouco abaixo da galera, e isso aí gerava uma grande repercussão, uma grande discussão ali dentro, porque tinha gente que dizia que a galera podia influenciar ali no sentimento do jurado e também dificultava na apresentação dos itens do boi, porque muitas vezes você fazia parte de um módulo alegórico e você tinha que se apresentar de um lado contrário da sua galera, por exemplo. Certo. Só que agora os jurados ganharam cabines centrais, ou seja, o tempo todo eles vão ter uma visão ali, né, do macro central, do festival. Né? Certo. Exatamente. E a apuração das notas, Karine, Kennedson e ouvintes, acontece na próxima segunda-feira, dia 29 de junho. Vale a gente reforçar que o horário da apuração foi adiantado para as 10 da manhã, porque às 13 horas tem jogo do Brasil e Japão, Copa do Mundo. Ou seja, segunda-feira a gente deve trazer um balanço de tudo isso, quem foi o campeão do festival. Brasil avançou, que a gente é brasileiro, a gente tem muita fé nisso. Acredita sempre, né? Tá ótimo. Nathalie Moraes, muito obrigada. Acompanhe os detalhes das apresentações desses dias de Festival de Parintins e segunda-feira você traz pra gente o resumo de tudo. Muito obrigada. As redes sociais também, a gente vai ficar publicando. Sem dúvida, gente. Os detalhes, a gente vai estar publicando lá no arroba. É só acompanhar arroba 18 horas news, gente. Você acompanha tudo que vai acontecer lá na ilha. Não perde nenhum capítulo dessa história. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E o maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo, que começa hoje lá em Parintins, gente, promete movimentar a economia do Amazonas em mais de 193 milhões de arrecadação. E o valor representa 183 milhões de reais a mais do que foi investido no espetáculo pelo governo do estado e governo federal. Além da disputa entre Caprichoso e Garantido, a festa também movimenta a arrecadação de milhares de famílias. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Giné Araújo.
O Festival de Parintins não levanta apenas as galeras de Caprichoso e Garantido, mas também aquece a economia do Amazonas. A expectativa é que a festa movimente mais de 193 milhões de reais em 2026, quase 10 milhões a mais do que os 184 milhões registrados no ano passado. O dinheiro circula no comércio, na hotelaria, nos restaurantes, no transporte e no artesanato, gerando mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. Há mais de 10 anos atuando com artesanato, Cláudia Teixeira transformou a paixão pela confecção de acessórios em um negócio consolidado. Meu sonho era abrir meu ateliê, que ele já existia, mas não tinha ainda, eu trabalhava aí atrás, a gente não tinha um conforto e eu queria muito isso. Eu fui lá, fiz um empréstimo e investi nas prateleiras e a gente abriu o ateliê nesse período do festival, primeira vez. Então, para mim foi muito importante. Hoje eu vejo o resultado, mas dá para vender bastante. A gente fica sem boi, na verdade. E aí, quando termina o festival, a gente manda para fora. Somente no período do festival, Cláudia comercializa entre 500 a 600 peças produzidas no ateliê. Outro exemplo é o da empresária Vânia Bentes, que iniciou sua trajetória ainda na década de 1970, vendendo alimentos às margens dos rios. Com o crescimento do negócio durante o festival, ela investiu na ampliação da empresa. O festival para o parintinense é a galinha dos ovos de ouro, né? É uma expectativa, né? Então, em termos de alimentação, que é o meu ramo, entendeu? Meu ramo, dá para todo mundo. A previsão é que 126 mil turistas passem pela ilha durante o festival, que começa hoje e termina domingo, dia 28. Enquanto a disputa dos bois encanta o público, Parintins mostra que cultura também é negócio, gera renda e transforma a vida de quem aproveita essa grande vitrine amazônica. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E as contas de luz no mês de agosto dos brasileiros terão desconto médio ali de R$ 9,16 com o uso do bônus da usina hidrelétrica Itaipu. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, e segundo os cálculos da agência, o consumo médio mensal de 116 kW por hora, que é o próximo aí a média dos consumidores que vão ser beneficiados, recebem um crédito de cerca de R$ 9,16, como você falou, Kennethson. Isso nas tarifas, gente. A gente está falando de tarifa doméstica mesmo. O André Meirelles explica mais pra gente a respeito do assunto. Boa noite, André. Os brasileiros vão ter um desconto na conta de luz em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou o uso de 767 milhões e 200 mil reais do bônus da usina hidrelétrica de Itaipu para abater as tarifas. O desconto médio vai ser de R$ 9,16 por consumidor. O benefício vale para consumidores residenciais e rurais que tiveram consumo menor que 350 kWh em ao menos um mês. A homologação dos valores está prevista para a reunião da ANEEL no dia 30 de junho. Além do bônus de Itaipu, consumidores da região Norte e Nordeste, do Mato Grosso e de partes de Minas Gerais e do Espírito Santo vão ter mais um alívio nas tarifas. Vão ser destinados 3 bilhões e 100 milhões de reais do encargo do uso do bem público, um recurso repassado às geradoras pelo uso dos rios para geração hidrelétrica. No entanto, mesmo com os descontos, o cenário para a conta de luz em 2026 ainda é de alta. No início do mês, a ANEEL elevou a previsão de aumento da tarifa de 8% para 8,6% acima da inflação. O IPCA, que mede a inflação oficial do país, deve ficar próximo de 5% nesse ano. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas decretaram ponto facultativo nesta segunda-feira, dia 29, por causa do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Brasil enfrentará o Japão às 1h da tarde, horário aqui de Manaus. A decisão ela foi publicada hoje no Diário Oficial do município, na última quinta-feira, na realidade. E segundo Kenneth, um decreto da Prefeitura, a medida reconhece a importância da participação da seleção como manifestação cultural para o país. Para o governo do estado, o decreto leva
leva em conta o impacto dos jogos da seleção brasileira na rotina dos brasileiros, especialmente depois da classificação. 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h27. Vamos para o bloco de política do 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, há poucas horas aí do início do Festival de Parintins, o repasse de 15 milhões de reais anunciado pelo governo federal ainda não foi efetivado, né? A verba é considerada fundamental para as contas dos bois e para a estrutura do evento. Conta pra gente, explica, tem essa demora mesmo? Explica mais. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karime, então, até poucos minutos, né, antes da gente entrar aqui no ar, o repasse aí de mais de 15 milhões de reais anunciado pelo governo federal ainda não tinha sido creditado, que acaba ali realmente gerando uma grande expectativa e também preocupação entre a Prefeitura de Parintins e também entre os bois bumbais e os organizadores do evento. Esse recurso, ele é considerado fundamental para garantir o fechamento das contas, né? Afinal de contas, né, é um dinheiro que é esperado, que foi investido e que essas pessoas estão ali aguardando pelo recebimento. Assim, o governo federal anunciou, disse que ia enviar o dinheiro. Aí todo mundo, então vamos fazer as contas contando com esses 13 milhões. Exato, foi anunciado como o maior investimento federal da história do Festival Folclórico de Parintins. Foi anunciado ainda em março, né? Então, de lá para cá, o prefeito de Parintins, o Matheus Assayag, ele foi, né, junto com os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz, o deputado federal Saulo Viana, tiveram uma reunião com o ministro do Turismo, né? E aí eles disseram que inicialmente seriam destinados 10 milhões, mas ali depois de uma conversa, né? E aí conseguiu dar aquela chorada e fecharam em 15 milhões. E aí é claro que esse atraso acaba preocupando, porque acontece justamente nesse momento de preparativos finais. Inclusive, a gente colocou para quem está nos acompanhando através das redes sociais uma nota ali, né, dos bois, tanto do Caprichoso e Garantido, assinado inclusive aí pelos dois presidentes, chamando a atenção que eles ainda não receberam aí todo esse repasse. Então, esse atraso realmente preocupa, porque seria para pagar ali artistas, músicos, soldadores, até mesmo costureiras. A gente sabe, Karine, que a população parintinense, ela vive o festival o ano todo, né? E tem muitas costureiras, né, artesãs que esperam aí por esse dinheiro, e é um dinheiro que vai ajudar a pessoa a se manter ali por 8, 10 meses, e até o início do nosso programa, esse dinheiro ainda não tinha sido creditado. A Prefeitura de Parintins divulgou que essa parceria segue firme. Eles divulgaram uma nota minutos antes da gente entrar no ar, né, e dizendo que essa é uma parceria histórica entre o governo federal e o ministério, né, entre o governo federal e a Prefeitura de Parintins. Mas eles citaram ali alguns investimentos, mas não citaram esse aporte para o festival. É claro que a gente vai continuar acompanhando e a gente acredita realmente que esse dinheiro deva cair, né? A gente espera. Estamos aguardando o Pix, gente. 15 milhões não é qualquer R$5 não, né? E é para pagar muita gente. Afinal, fizeram o festival já contando com essa verba a mais, ou seja, o pessoal está esperando. Vamos lá, Kennedson, falando ainda de Parintins, o senador Omar Aziz chegou a Parintins em clima de pré-campanha, claro, e fez críticas indiretas, tá, aos adversários, afirmando que existem políticos que só aparecem no município durante o festival. Conta mais pra gente, Kennedson Paes. Então, Karime Leão, a fala que o senador utilizou realmente repercutiu bastante nos bastidores da política amazonense, principalmente pelo tom levado pelo senador Omar Aziz. E isso daí já foi um recado duro em relação aos seus principais concorrentes, né? A gente está falando de concorrentes ao governo do estado do Amazonas. O senador Omar Aziz é pré-candidato ao governo do estado. E nessa sexta-feira ele chegou lá em Parintins e aproveitou esse momento da chegada lá no município para poder fazer esse discurso em tom de pré-campanha para mandar esse recado para os adversários. Sem citar nomes, Omar Aziz, ele afirmou que há governadores que aparecem em Parintins apenas durante o festival para poder fazer festinhas.
eleições a governadores, foi no plural. Só que na ilha Tupirambarana só tem um governador, que é o governador Roberto Cidade. Não precisa citar nome para saber de quem ele está falando, né? Ele falou que não existem obras ou investimentos permanentes no município. E aí o que acontece? A declaração foi feita ao lado do senador Eduardo Braga, que também participa do festival e busca também a reeleição para o Senado. O comentário também ele foi bastante interpretado como uma crítica ao atual governador Roberto Cidade. É claro que isso daí foi percebido por vários analistas políticos, e no discurso o Omar ele contrapôs a atual gestão com a das administrações anteriores, que foi a de Eduardo Braga, a administração também do ex-governador Amazonino Mendes, ao trabalho dos seus adversários, ou seja, fez um comparativo para dizer quem mais investiu, quem mais levou cultura, quem mais investiu na cultura no estado do Amazonas. E o Omar defendeu o legado político do grupo do qual ele fez parte, inclusive aqui durante a entrevista às 18 horas, ele fez questão de destacar o trabalho visionário de Omar Aziz na construção do bombódromo, né? Do Amazonino Mendes. Exatamente, verdade. Aqui na Amazonino entrevista Mendes. Ele fez questão mesmo de ressaltar como Amazonino Mendes foi visionário ao investir milhões de reais numa ilha que até então era desconhecida do restante do país. A festa o Festival Folclórico também não era tão popular, nem aqui em Manaus, nem em todo o estado do Amazonas. Ele não tinha o apelo, né, a grandiosidade que tem hoje em dia. Amazonino Mendes, que foi visionário, viu ali uma oportunidade de negócios, né, de valorizar a cultura do estado do Amazonas, a cultura de Parintins para o Brasil e para o mundo, e construiu o bombódromo. E na época foi muitíssimo criticado, falaram que ele estava enterrando dinheiro e que seria um elefante branco no meio da floresta, e tá aqui hoje em dia, o resultado, né? 2026, estamos aqui falando dos lucros e do investimento e da festa grandiosa. Com certeza, Karime Leão. Ainda segundo o senador Omar Aziz, só pra gente finalizar, ele disse que a execução de diversas obras em comunidades lá no município de Parintins, elas são resultados de emendas parlamentares destinadas por ele mesmo, o senador Omar Aziz, também pelo senador Eduardo Braga. O senador também destacou que durante a sua passagem pelo governo do estado do Amazonas foi responsável pela construção do novo bombódromo e atribuiu ao Amazonino Mendes a Eduardo Braga esse papel importante no fortalecimento do festival folclórico ao longo desses últimos anos. Inclusive, Karime, muita gente quer ganhar esse prestígio, quer poder assinar o seu nome, tirar uma lasquinha, dizer que trouxe de volta o festival folclórico de Parintins às vitrines mundiais. E realmente quem entende do festival folclórico, quem está envolvido no processo, quem participa desse processo político também sabe que muitas dessas narrativas criadas de redes sociais não é verdade e que acabam tirando o foco do festival. E quem tentou surfar aí nessa Fica onda, feio para quem fala uma mentira dessa. Foi o ex-governador Wilson Lima. Hoje, inclusive, está completando 50 anos. Foi querer fazer festa lá no meio do povo, no meio das torcidas. E eu vi muita gente vaiando, falando para ele: vem voltar a ser repórter, mostra as broncas, não era contigo. Eu vi muita gente ali realmente, né, criticando nas redes sociais. Tentou dar aquela surfada, mas talvez não tenha dado tão certo assim. Eu não ia falar, mas já que tu falou, Nathalie Moraes, eu tava querendo de forma indireta, né? Ele só tava contando aí o milagre, não contou o nome do santo, mas aí você veio e contou. E mas até chegaram mesmo, a fazer uma análise, muita gente chegou a fazer esse tipo de análise durante esse mesmo período, aqui em Manaus, durante esse mesmo período, na realidade, lá em Parintins, no ano passado, o ex-governador Wilson Lima, ele era recepcionado por diversas autoridades, ele recebia ali o tapete vermelho para poder entrar, vários políticos iam lá abraçá-lo para poder tirar uma lasquinha também do poder, e esse ano o cenário foi completamente diferente. Só a Brena de Aná, né, pois meu filho? Porque faz parte do mesmo grupo político, né? E tem que estar com ele até o fim, afinal depende, né? Eu vi essa postagem nas redes sociais, tipo assim, como era e como é hoje, né? Flopou completamente, sem dúvida alguma. Nathalie, vamos lá, vamos para pesquisa eleitoral. Uma nova pesquisa do Instituto Direto ao Ponto mostra um cenário bastante fragmentado, eu falo na disputa das 24 vagas da Assembleia Legislativa, com muitos nomes fortes no interior do estado. Conta mais detalhes pra gente. Karime, Kennedy, ouvintes do programa 18 horas, para mim esses números são bastante preocupantes, Karime. Essa pesquisa foi divulgada aí pelo Instituto Direto ao Ponto e ao longo dessa semana a gente vem
a gente vem trazendo vários detalhes da pesquisa aqui no programa. Mas você imagina que 82% dos amazonenses não sabem sequer quem são os candidatos a deputado, em quem deles devem votar. As pessoas não lembram um nome sequer, as pessoas não sabem em quem votar. E entre os 24 deputados que já estão ali dentro da Assembleia Legislativa, pelo menos só 2 nomes foram lembrados pela população. Entre eles, o Cristiano D'Angelo, né, que é de uma família muito forte no município de Manacapuru, e outro é o Tiago Abraim, filho do prefeito do município de Itacoatiara. E como essa pesquisa, ela atingiu outras cidades, né? Então só Itacoatiara e só a cidade deles, lembrou? Que eu nunca ouvi falar também, eu nem lembro o nome deles. Exatamente, foi meio que isso. Assim, só esses 2 municípios lembraram ali dos seus representantes, porque aqui na nossa capital, nunca ouvi falar. As pessoas realmente não lembram sequer quem são os deputados que já são eleitos. Também foram lembrados alguns outros nomes, como o Carlinhos Bessa, Frederico Júnior, João Luiz e o Rosenha, mas no mais a galera não sabe quem são os deputados. A gente está falando aí, a gente está há poucos meses da eleição e essa pesquisa ouviu mais de 1.200 eleitores em mais de 10 municípios aqui do Amazonas. Então, assim, a galera realmente tá completamente perdida. A gente está falando de 82% da população que não sabe quem são os deputados estaduais, nem que estão na cadeira e nem em quem devem votar. E pior que não é só aqui não, essa mesma pesquisa revelou também dados sobre pesquisa de intenção de voto, ou seja, mais da metade da população, ou pelo menos metade da população amazonense não faz ideia em quem vai votar, não faz ideia quem são os candidatos. Inclusive a gente fez uma publicação hoje do prefeito de Manaus, Renato Júnior, cobrando a Água de Manaus, e tive a curiosidade de conferir ali os comentários. Muita gente falava que não sabia que Renato Júnior era o prefeito de Manaus. Gente. Então você percebe que existem muitas pessoas que são completamente alheias da política, que não fazem ideia do que acontece nesse processo eleitoral, e por isso a gente percebe que os nossos políticos têm feito ações que a população nem liga. Sabe. Isso é muito grave. Vota ali, depois esquece, acaba ali, só lembra de novo na próxima eleição. Um negócio inacreditável. Inacreditável, isso é muito grave, né, gente? A gente tá falando de um estado das proporções do Amazonas, de uma cidade grande como a cidade de Manaus. Estamos falando do futuro da sociedade. Daí lá na ponta, depois estamos nós sofrendo com educação, com saúde, com segurança pública, e vamos cobrar quem? Se a gente não lembra nem quem votou. Então não pode, a gente tem que mudar essa história, a gente tem que pesquisar, analisar o nome das pessoas, o nome dos candidatos, o passado, pesquisar o que fez, o que deixou de fazer, votou em favor do quê, derrubou qual proposta. A gente tem que analisar muito bem os nomes de quem nós vamos deixar lá nos representando, porque depois aí já vem 4 anos de sofrimento novamente, não pode. E principalmente tirar a emoção desse jogo. Sim, tem muita gente que tá votando pela emoção, não votando Ontem por a gente opinião ouviu política, isso. por opinião religiosa. Ontem a gente ouviu uma boa declaração do Marcelo Ramos, que é pré-candidato ao Senado Federal pelo PT, e ele fez essa análise, que as pessoas estão votando com essa emoção, com esse fervor de ideologia. Não é. A gente tem que votar pela questão administrativa, pela questão prática mesmo. Pelas ideias, os projetos que tem para fazer para o nosso estado. Exato. Que proposta de governo essa pessoa tem? Qual é a bandeira que ela vai defender? Qual é a bandeira que ela defende? Isso que a gente tem que analisar. Seguimos aí em Parintins, o Kennedson. A cidade virou palco, é claro, de encontros políticos nesse início de festival. Eduardo Braga, você já está lá, você falou também o Mar Aziz. Além da festa, também esse festival é um marco também de aliança pré-campanha, não é não? Com certeza, Karime. Nesse momento de festa, é claro que é mais natural com que você tenha facilidades para poder ter acesso a diversas pessoas. Até cheguei a ver algumas publicações de alguns meios de comunicação de Manaus falando sobre proximidade, pessoas ligadas ao PL, tipo o delegado Péricles, ele que é do PL, estava conversando com Roberto Cidade, estava ali com o Mário Cesar Filho, que também faz parte do mesmo grupo político de Roberto Cidade. E a cabeça-chave da campanha dele tá em Parintins, que é a Maria do Carmo, e ele não tá caminhando com ela, né?
Exatamente, Kennedy? E não caminha com ela há bastante tempo, mas é Parintins. Foto, gente. É Parintins, é ambiente mais tranquilo, ambiente que você pode conversar e pode trocar ideia, mesmo com opiniões completamente diferentes, porque o objetivo lá não é fazer tanto lobby, o objetivo é político. E aí, no meio de uma brincadeira e outra, de uma risada e outra, lógico que vai falar de política de qualquer forma. Mas o fato é que muitos deles foram para lá exatamente para poder utilizar essa plataforma, que é uma grande vitrine, Festival de Parintins, para poder mostrar também para que veio. A gente falou ainda há pouco sobre o Omar Aziz, dizendo que muita gente ia para lá para fazer festinha e muita gente está trabalhando para poder começar a impulsionar as suas campanhas, principalmente no município de Parintins, que tem um grande eleitorado. O governador Roberto Cidade, por exemplo, ele chegou a Parintins com uma agenda bastante intensa no município para poder dar apresentação ali para aquela revitalização do aeroporto Júlio Belém. Ele também mostrou a questão de melhorias em relação à infraestrutura, novos equipamentos de raio-x, ampliação de áreas de embarque e desembarque lá no aeroporto, modernização de diversas instalações. O governo também destacou o repasse de mais de 2.200.000 reais para mais de 280 produtores rurais do município, entregou títulos definitivos. A gente tem agora a professora Maria do Carmo foi ao município de Parintins para uma agenda com foco mais voltado à comunicação e principalmente um hub dos trabalhos que ela tem, né, dos negócios que ela tem no município, onde ela fez a inauguração de uma nova rádio que faz parte do grupo dela, uma nova emissora que vai ampliar essa comunicação da professora Maria do Carmo. Ao lado dela também estava ali o deputado Capitão Carpê, deputado Capitão Alberto Neto, estava, na realidade Alberto Neto estava também o vereador Sargento Salazar. Aí também tivemos por lá o senador Eduardo Braga, tivemos também diversos outros políticos voltados ali do MDB, do PSDB. Então, de fato, é uma grande vitrine que todos estão tentando aproveitar de alguma forma para se aproximar muito mais desse eleitorado que vai estar concentrado em Parintins nesse final de semana, né, Karine? Sem dúvida alguma, para eles é trabalho, não é, gente? Trabalho e um pouquinho de diversão. Um pouquinho de diversão, mas é bastante trabalho, alinhamento e ajustes políticos. Muito obrigada, Bloco de Política do 18 horas com Kennedy Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está o trânsito da cidade, André. E abastecer continua pesando no bolso do motorista, né? Conta mais pra gente. Boa noite. É isso mesmo. Muito boa noite mais uma vez. Foi uma pesquisa que foi realizada pelo Procon Manaus em 40 postos de combustíveis que são distribuídos por todas as zonas aqui da cidade, né? Tem um levantamento que mostrou que a gasolina comum está sendo vendida pelo mesmo preço em todos os estabelecimentos pesquisados, R$ 6,99 o litro. Já a gasolina aditivada apresentou variação entre R$ 6,99 e R$ 7,19. Em comparação com maio, o menor preço subiu de R$ 6,89 para R$ 6,99. É uma alta de 1,45%. O diesel S500 registrou a maior redução entre os combustíveis pesquisados. O menor preço passou de R$ 7,29 para R$ 6,99. Foi uma queda de 4,12%. Já o diesel S10, ele manteve os mesmos valores do mês anterior, variando entre R$ 6,99 e R$ 7,59. O etanol também ficou um pouco mais barato. O menor preço encontrado caiu de R$ 4,99 para R$ 4,89 o litro. Segundo o Procon Manaus, o objetivo da pesquisa é dar mais transparência ao mercado e ajudar o consumidor a comparar os preços antes de abastecer. O órgão também destaca que o monitoramento também auxilia nas ações de fiscalização e no acompanhamento das variações praticadas pelos postos aqui na capital amazonense. E claro, essas pesquisas vão continuar aí em todos os postos da capital amazonense. Agora, dando uma parcial do trânsito, a gente está aqui pelas ruas da capital amazonense, Karine, estamos percebendo uma redução no número de veículos pela via, diferente do que a gente é acostumado a ver. Aquele trânsito intenso, carregado, não. Nas principais vias também, como a Constantino Neri, como a Djalma Batista, a Maripiranga, tem trânsito tranquilo. Tem uma certa quantidade de veículos, mas não é trânsito congestionado, não. Dá para trafegar
de boa, muita gente indo para Parintins, muita gente de férias, né, das escolas, faculdades, do trabalho, e aí o trânsito fica mais calmo aqui pela capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora a previsão do tempo com Nathalie Moraes. Para a noite dessa sexta-feira, céu com muitas nuvens e existe aí a possibilidade de pancadas isoladas de chuva. A temperatura varia ali na mínima de 24 e 25 graus e a máxima de 30 graus na noite de hoje com alta umidade. Já no sábado, o sol aparece entre poucas nuvens, deixando o tempo quente. A temperatura máxima chega a 33 graus e a mínima de 24 graus. Ao longo da tarde e noite desse sábado, existe aí uma chance muito grande, inclusive, de pancadas de chuvas típicas para esse período da nossa região. Já no domingo, o dia começa ali com o sol entre nuvens, mas a instabilidade aumenta ao longo do dia. A previsão no domingo é de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A máxima será de 30 graus e a mínima de 23 graus. Em resumo, será um fim de semana de calor intenso, né? Com aquela chegada ali realmente do verão amazônico, o sol aparecendo em vários momentos. Já no domingo deve ter aquela chuvinha boa para aproveitar e curtir em casa. Mix. Já que ainda há pouco a gente estava falando sobre o Festival de Parintins, Karime, tem uma batalha que muita gente precisa ter mais atenção, que é em relação a esse período do ano, né? Que é a pele, gente. A gente precisa cuidar da nossa pele. Nesse período lá do festival é marcado por dias ensolarados, apesar de que hoje até deu uma chuvinha. A gente compartilhou lá no @18horas news, a galera pulando lá na chuva, parecendo criança, né? Exatamente, mas de qualquer forma, gente, são dias, mesmo com chuva, são dias muito quentes e que a gente sabe o perigo, né, da gente deixar a pele exposta sem protetor solar. E lá em Parintins, todos falam que a cada ano que passa, parece que o sol fica mais perto e o calor fica mais assim insuportável. A repórter Rodinei Araújo, ela traz pra gente dicas de como as pessoas podem aproveitar usando óculos, chapéu, protetor solar, enfim, como que aproveita o festival e se protege ao mesmo tempo. Vamos lá, boa noite, Rodinei. Enquanto Caprichoso e Garantido disputam a arena, o Sol Forte do Amazonas também dá o seu show. Se aqui em Manaus se diz que tem um sol para cada um, em Parintins a brincadeira é que o sol se multiplicou por lá. São pelo menos 2 para cada pessoa. A explicação tem vários fatores. O Festival Folclórico acontece em pleno verão amazônico e é marcado por dias ensolarados, calor forte e tempo abafado, até porque a população de Parintins, que é de pouco mais de 100 mil habitantes, se multiplica durante o festival. A previsão é que esse ano mais de 126 mil turistas estejam na ilha durante os dias de festival, que começa hoje e termina no domingo, dia 28. E quem esquecer de cuidar da pele pode pagar caro depois da festa. A dermatologista Ane Amaral alerta que o calor intenso, a maquiagem e as horas de caminhada aumentam o risco de irritações, oleosidade e até acne. A fotoproteção ela é muito importante para que você coloque, né, como hábito de vida. Então, utilização de fotoprotetor pelo menos a cada 2 ou 3 horas, principalmente se você estiver em ambientes muito fotoexpostos. Utilizar sempre em áreas como face, pescoço, área dos braços, orelhas, são regiões que acabam pegando o sol com uma intensidade maior. Por isso, o protetor solar é o item número 1 da necessaire, segundo a dermatologista Ane Amaral. Hoje em dia existem vários tipos de protetor solar, incluindo os tópicos e os orais. E existem também roupas de fotoproteção que a gente fala que são barreiras físicas. Então, hoje em dia, a gente não tem mais desculpa para se proteger. Nós temos desde veículos creme, spray, temos as cápsulas orais que você pode tomar e isso vai evitar o dano no seu DNA, então vai tratar a pele de dentro para fora. E também o uso de chapéu, uso de óculos, uso de roupas com fotoproteção
proteção também vão cuidar dessa pele. A gente mora no norte, a gente sabe que aqui o sol é muito intenso, tem o calor em excesso, mas a fotoproteção ela tem que ser adequada para que a gente evite, né, a formação aí de câncer de peles e de outras doenças associadas. E tem mais, não adianta caprichar na produção e dormir maquiado. Remover toda a maquiagem ao fim da noite evita danos à pele. No festival, a fantasia pode durar até o amanhecer, mas o cuidado com a saúde da pele pode deixar marcas por muito mais tempo. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E exatamente nessa época de chegada do verão amazônico, a Prefeitura de Manaus deu início ao programa Manaus que a gente cuida, com ações de infraestrutura, limpeza e serviços em diversos bairros. O repórter Kennedson Paes acompanhou a ação e traz pra gente os detalhes. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da 100.7 FM. A Prefeitura Municipal de Manaus está realizando a programação Manaus que a gente cuida, que é uma força-tarefa que reúne obras de infraestrutura, limpeza urbana, atendimento de saúde, assistência social e outros serviços para os moradores da área da Zona Norte da capital, mais precisamente ali no bairro Cidade de Deus. A primeira edição ela aconteceu nesta área da Zona Norte e vai até o próximo domingo. A gente vai ouvir agora a fala do prefeito de Manaus, Renato Júnior. Estamos com tapa-buraco, limpeza pública, substituição de iluminação em LED, mas também estamos com a nossa equipe da SEMASC, da assistência social, fazendo a busca ativa de algumas áreas e também com CAD único, a renovação, pessoas que não estão cadastrados ou com BPC ou com qualquer que seja. Também estamos com a Secretaria de Saúde, com o trânsito, estamos aqui ouvindo a população e também trabalhando. Está acontecendo o tapa-buraco, está acontecendo a limpeza pública, nós temos centenas de trabalhadores, de gente que trabalha aqui dentro, dando resultados, são os nossos garis, nossos trabalhadores estão aqui. O prefeito Renato Júnior também reforçou que a prefeitura vai intensificar a fiscalização sobre as obras executadas pela concessionária Águas de Manaus. A cobrança acontece após a cidade de Manaus identificar diversos problemas na recomposição do asfalto em diferentes bairros da cidade, principalmente lá onde o prefeito estava. Vamos ouvir novamente Renato Júnior. Nós teremos o lançamento de algumas avenidas que serão recapeadas. Temos ruas sendo recapeadas ali próximo do Oswaldo Frota, ali na Cidade Nova, em outras áreas da cidade. Com relação a gente asfaltar e em seguida vir essa empresa, essa concessionária com as Águas de Manaus. A gente asfalta num dia, no outro dia de manhã a concessionária rasga tudo que a prefeitura fez. Lamentavelmente, muitas vezes as pessoas pensam que a Água de Manaus rasgou e a culpa é da prefeitura. A gente manda o planejamento antecipadamente. Semana passada, embargamos em todas as obras da concessionária da Água de Manaus. Eles agora vão ter que fechar todos os buracos que eles abriram na cidade de Manaus. Autuei em mais de 9 milhões de multas. Estarei autuando em mais de 10 milhões de multas nas próximas semanas. Ou eles respeitarão a cidade de Manaus, ou eles serão expulsos da cidade de Manaus. Nós não vamos aceitar mais isso. Chega! Tem que respeitar Manaus. E mesmo com essa cobrança pública que repercutiu nos meios de comunicação daqui de Manaus, o prefeito flagrou hoje, nesta sexta-feira, uma obra da concessionária em andamento no conjunto Jardim Versalhes, no bairro Planalto, mesmo após a prefeitura determinar a suspensão de novas escavações relacionadas à expansão da rede. Renato Júnior fez uma cobrança direta ao presidente da empresa e afirmou que novas multas e medidas administrativas poderão ser adotadas caso as determinações continuem sendo desrespeitadas. Eu separei um trechinho também do vídeo em que Renato aparece falando com o presidente da Águas de Manaus. Vamos conferir. Manaus não aguenta mais isso aqui, ó. Manaus não aguenta mais isso aqui. Manaus não aguenta mais vocês, cara. Tô falando com o presidente da Água de Manaus. Pra vocês entenderem, semana passada eu já proibi a abertura. Estão abrindo uma nova rede, descumprindo o prefeito de Manaus, da cidade de Manaus. A gente estava fazendo uma obra, como interdição do asfalto. Não, aqui vocês não estavam fazendo nada. Isso aqui é a tribulação, estão abrindo, estou com a equipe toda aqui. Isso aqui não tem nada emergencial para você entender. Olha só, o material tá bem aqui, ó. Nada aqui é emergencial. Continuaram o trabalho, descumprindo a AGEMAN, o Implube, a Prefeitura de Manaus. Como sempre, que respeitando o povo da cidade de Manaus. Então aqui eles continuam abrindo sexta-feira. O povo não aguenta mais. Nos últimos dias, a Prefeitura de Manaus também intensificou as medidas contra a concessionária. A Implube aplicou uma multa de 53 UFMS, equivalente a cerca
cerca de R$8 mil por uma obra executada sem licenciamento urbanístico obrigatório no bairro Lírio do Vale. Já a AGEMAN notificou a empresa para corrigir em até 48 horas falhas na recomposição do asfalto e um vazamento identificado no bairro Planalto. Além disso, o prefeito afirmou que o município já vem aplicando multas milionárias à concessionária por descumprirem as determinações e garantiu que a fiscalização será reforçada em toda a cidade. Em nota, a Águas de Manaus informou que está cumprindo integralmente as determinações da prefeitura, suspendendo todas as intervenções que envolvem a abertura de pavimentos da cidade, e a empresa reforçou que a situação no bairro Planalto, que ocorreu na última quarta-feira, ela se tratou de um caso isolado e tão logo foi identificado, foi paralisado. A via foi recapeada no mesmo dia, segundo as informações da Águas de Manaus. Ela informou que também está realizando um mutirão focado na recomposição asfáltica em diferentes regiões daqui da nossa capital, como a varredura em diversas áreas que receberam as obras de implantação de redes de esgoto e também de manutenções emergenciais. E a Águas de Manaus reforçou que cerca de 130 toneladas de asfalto serão aplicadas diretamente em um cronograma intensivo voltado à recuperação das vias. Kennedy Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. A Copa do Mundo segue revelando novos protagonistas. E um dos grandes nomes desta reta final da fase de grupos é Dembélé. O atacante deu um verdadeiro show de vitória da França sobre a Noruega, marcando 3 gols ainda no primeiro tempo, entrando de vez na disputa pela artilharia do torneio. Com o hat-trick, Dembélé chegou a 4 gols na competição e agora divide ali a vice-artilharia com Mbappé e Vinícius Júnior. O líder da lista ainda é Lionel Messi, com 5 gols, o que promete uma disputa acirrada entre alguns dos maiores craques do futebol mundial nas fases decisivas dessa Copa. E falando em mata-mata, o próximo desafio da seleção brasileira já está definido. O adversário será o Japão, que garantiu a classificação em segundo lugar do Grupo F, após empatar com 1-1 contra a Suécia, mantendo ali uma campanha invicta com uma vitória e 2 empates. O grande destaque da equipe japonesa é o atacante Daisen Maeda. O camisa 11 marcou o gol da classificação e chega em alta para o confronto contra o Brasil. Acostumado ao futebol europeu, Maeda construiu uma trajetória vitoriosa no Celtic da Escócia, onde soma mais de 200 jogos, 79 gols e 37 assistências. De olho na decisão, a seleção brasileira já iniciou a preparação para o duelo da próxima segunda-feira no Texas. Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino na tarde dessa sexta-feira, específico ali para o confronto, mas preservou a maioria dos titulares que atuaram na vitória sobre a Escócia. O planejamento da comissão técnica prioriza a recuperação física dos jogadores, enquanto Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha fizeram trabalhos regenerativos. Apenas Vinícius Júnior, Ryan e Douglas Santos participaram das atividades no grupo durante o gramado na tarde desta sexta-feira. E a expectativa é de que o Brasil chegue completo para o mata-mata em busca da classificação para as oitavas de final e mantendo ali o bom desempenho apresentado na primeira fase da competição. E o futebol mundial também já vive a expectativa para outra grande competição. Falta exatamente 1 ano para o início da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada pela primeira vez aqui no Brasil e também será a primeira edição realizada na América do Sul. O torneio terá início no dia 24 de junho de 2027 e entrará para a história como a 10ª edição da competição e a última com 32 seleções. A seleção brasileira feminina segue em busca de um título inédito. A melhor campanha da história foi o vice-campeonato em 2007, quando o Brasil, liderado por Marta, acabou superando a Alemanha na grande decisão. Agora, jogando em casa, a expectativa é de escrever um novo capítulo na história do futebol brasileiro. Eu volto aos estúdios. Editorial 18 horas.
Países de toda parte do mundo estão manifestando solidariedade e condolências ao povo da Venezuela, vítima de 2 fortes terremotos na noite de quarta-feira. De acordo com o governo local, já há mais de 500 mortos, mais de 1.000 feridos e milhares de desaparecidos nos escombros dos prédios que desabaram. O maior terremoto da Venezuela ocorreu em 1900, quando um tremor de magnitude 7,7 atingiu a região ao largo da costa norte, perto da capital Caracas. Aqui no Amazonas, não podemos esquecer que a Venezuela enviou oxigênio hospitalar para Manaus em janeiro de 2021. Exatamente durante o colapso do sistema de saúde do Amazonas na pandemia de Covid-19. O país vizinho doou e transportou cerca de 136 mil metros cúbicos de oxigênio, além de enviar carretas comerciais para suprir a alta demanda dos hospitais. É importante lembrar e retribuir com o que pudermos. Há vários organismos internacionais de credibilidade que estão recebendo doações em dinheiro para ajudar o povo venezuelano. Nesse momento, os nossos vizinhos precisam de muita ajuda. E toda ajuda será importante, inclusive a dos governos do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. E a nossa ajuda, de todo o Amazonas, será uma retribuição ao sentimento de solidariedade que tiveram com o nosso povo na pandemia de Covid-19. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Gente, bom fim de semana. Segunda-feira estamos de volta. Um beijo, boa noite. Boa noite, Kennerson Paz. Boa noite, Karime Leão. Ótimo festival de Parintins a todos e ótimo final de semana. Você ouviu 18 horas.